Vamos lá, abre sua Bíblia comigo no livro de... Que livro que a gente está estudando? Josué. Vou forçar um pouquinho mais. Que capítulo que a gente está? Fui demais, né? Capítulo 13. Já deixa aberto aí no 13. E eu não vou te pedir para ler o capítulo 13, porque eu não sei quantos daqui aguentariam ler o capítulo inteiro. Sabe por quê? Porque parece até um documento de real estate. Vai falar só de limites, de nomes de nações que viviam ali, de marcas geográficas. Porque a gente está falando de Josué e a gente está vendo que ele foi chamado para uma missão nada normal. Ele sucedeu Moisés, ele está tendo que confiar no Senhor, e ele está tendo que dar passos de fé que vão além das possibilidades e da capacidade dele. E nesses primeiros 12 capítulos, nós vimos que foi a parte da conquista da terra. E agora, justo no capítulo 13, vai começar a distribuição da terra. E é por isso que fica difícil até de ler, porque são tantos nomes difíceis, são tantas palavras que você vai ter até dificuldade aqui de conseguir ler, de conseguir falar certinho, que fica, né, é igual quando a gente está lendo a Bíblia e chega uma genealogia, você pula capítulos inteiros, né, falou, até onde vai essa genealogia? E você pula ela inteira, né? E aqui está mais ou menos desse jeito. Mas Josué, ele era um homem diferenciado, mas por quê? Pela confiança que ele tinha em Deus. Mas se você for procurar nas características dele, ele era um cara comum. E o que eu falo? Baseado em que eu falo que ele era comum? Pela quantidade de vezes que Deus teve que falar para ele, não tenha medo, eu descubro que ele era um cara comum. Que ele era uma pessoa como eu e como você. Quantas vezes nos desafios que nós estamos enfrentando hoje, Deus precisa falar isso, ou inclusive usar pessoas ao teu lado para te dizer, vai dar tudo certo, não fica com medo. Vai dar tudo certo, continua caminhando. Vai dar tudo certo, não desiste do teu casamento. Vai dar tudo certo, não desiste da tua carreira. Vai dar tudo certo, não desiste do teu ministério. E o Senhor nos fala isso quando a gente lê uma palavra como essa, quando a gente estuda um livro como esse. Ele era um homem comum, com um trabalho muito incomum. Prova disso é que Deus está falando o tempo todo para ele, não tenha medo. Já te entreguei esse exército nas tuas mãos, não tenha medo. Confia na minha palavra, não tenha medo. Eu vou estar com você. Josué, ele pertencia à tribo de Efraim, uma tribo grande. Daquelas 12 tribos que estava dividido ali aquela nação, ele pertencia à tribo de Efraim, filho de Num. Josué confiava em Deus, e ele, somente Deus, era a sua única força. Um homem normal. Um ser humano que percebeu e que recebeu uma responsabilidade extremamente difícil, uma responsabilidade enorme, algo nada normal. E é interessante como eu vejo o Senhor fazendo isso, ainda hoje com cada um de nós, com pessoas que estão aqui sentadas nessas cadeiras hoje, pessoas normais, chamadas, escolhidas, separadas através de situações, através de dificuldades, através de realidades enfrentadas, através de dificuldades de relacionamentos, onde a tua vida está se transformando num testemunho vivo daquilo que Deus quer usar na vida de outras pessoas. O Senhor está te transformando, o Senhor está te levando a lugares onde você nem se sente seguro de caminhar. Onde você fala, mas eu não sei fazer isso, mas eu nunca fiz isso, e o Senhor está colocando justamente essa responsabilidade na tua mão. E o Senhor está te colocando justamente diante desses desafios, para que você possa crescer, se desenvolver e viver aquilo que você nem tinha ideia que você podia viver, mas que o Senhor tem na tua vida. Josué foi essa pessoa que assumiu essa liderança de Israel, justo na entrada da terra prometida. Sabendo que existiam tantos povos ali a serem enfrentados, tantas terras a serem conquistadas, ele assume essa responsabilidade. Tendo que logo de cara atravessar o Rio Jordão, numa época em que o rio estava num nível alto, e ele teve que confiar, uma responsabilidade incomum. Foi ele quem liderou o povo, como a gente já estudou aqui nos capítulos anteriores, na conquista de Jericó, uma cidade fortificada com muros altos e largos,
que por um ato de Deus foi conquistada, uma responsabilidade incomum. E é interessante como Deus usa homens comuns para tarefas incomuns frequentemente. Eu não tenho como dizer hoje aqui, mas quem sabe, se a Bíblia tivesse sido escrita em outra época, hoje os desafios que você está enfrentando estariam relatados aqui como uma responsabilidade incomum que o Senhor entregou para um homem comum como eu e você, para uma pessoa comum como eu e você. E o Senhor está trabalhando nas nossas vidas para que a gente esteja pronto para viver a manifestação do poder dEle em nós. E é interessante como muitas vezes eu já vi isso acontecer. Como eu já tive contato com pessoas que estavam em destaque, que estavam em lugares altos, que estavam liderando grandes grupos de pessoas, que eram líderes de grandes igrejas, mas quando você se aproxima para perguntar qual o segredo, eles falam que são pessoas comuns, porém que estavam vivendo o propósito de Deus nas suas vidas, e por isso estavam vivendo o que estavam vivendo. Eu quero te dizer que você foi chamado com um propósito. Eu quero te dizer que tudo pelo que você está passando hoje, tudo que você está vivendo, está te preparando para que você viva na plenitude a vontade do Senhor sobre a tua vida. Para que você viva tudo aquilo que Ele te chamou a viver e que você não tem nem ideia. Que quem sabe pelo teu plano, pelas tuas decisões, pelas tuas escolhas, você estava longe agora. Você estava correndo para o outro lado. Você estava tentando evitar aquilo que o Senhor está te mostrando, mas hoje o Senhor me manda te dizer que a tua vida tem propósito, e você vai viver o propósito do Senhor na tua vida, porque Ele te chamou para isso, Ele está te preparando para isso, e é momento de confiar nisso. Mas daí chega o capítulo 13, e nesse capítulo nós vemos que esse homem comum, com responsabilidades incomuns, pela primeira vez recebe a responsabilidade de fazer um trabalho que parece inclusive chato: distribuir as terras entre as tribos. Algo trabalhoso, algo que tomava tempo. Parece mais um trabalho realmente do ramo imobiliário, descrevendo limites, fronteiras. Muita gente não gosta nem de ler essas partes por tantos nomes diferentes, difíceis de pronunciar. Muitos detalhes para serem cuidados, mas eu quero ressaltar aqui justamente com isso, porque se está na Bíblia, tanto detalhe, tantas coisas pequenas, é porque Deus é um Deus de detalhes. E muitas coisas que, quem sabe, para os outros não são importantes, para as pessoas que mais te amam e que estão aí do teu lado, não são importantes, mas eu quero te dizer que o Senhor cuida de você nos detalhes. Que o Senhor conhece até as menores situações, as menores coisas, os menores desafios, os menores detalhes que você tem vivido, que o Senhor conhece cada um deles, porque Ele é um Deus de detalhes. E muitos de nós não damos a importância para esses nomes, para essas identificações, e não temos paciência nem para lê-los. Sabe por quê? Porque não são os nossos nomes que estão aí sendo citados. Porque não é a nossa história que está sendo aí contada. Porque se fosse o nosso nome, se fosse a nossa história, se fosse a nossa situação, com certeza nós nos importaríamos. E é interessante como Deus faz assim. Pega nomes e lugares que para muitos não têm importância nenhuma, e dá a importância a ponto de citá-los na palavra de Deus. E dá a eles a importância a ponto de usar isso para que a vida de outras pessoas seja alcançada, seja transformada. Quero te dizer que o teu testemunho, por mais que para muitos pareça não ter importância, que a tua história, que a tua transformação, por mais que para muitos não seja aquilo que chama a atenção, o Senhor vai tomar isso e vai usar para que pessoas sejam alcançadas, para que vidas sejam transformadas, para que histórias mudem através daquilo que você viveu, daquilo que você está vivendo e daquilo que você vai viver, porque é isso que o Senhor faz. É tudo que aconteceu aí, é tudo que aconteceu com o povo de Israel, foi descrito, e por isso serve como advertência para cada um de nós aqui hoje. Então, se a gente vê todos esses detalhes, nós precisamos tirar lições daí. No livro de Josué, nós vemos, por exemplo, a palavra terra aparecendo 85 vezes. E vale lembrar que o livro está descrevendo a entrada, posse e distribuição da terra prometida. Então, é esperado que a palavra terra apareça tantas vezes.
No livro de Josué, nós vemos a palavra herança aparecendo por 80 vezes. E vale lembrar que esse livro fala da terra que o povo de Israel recebe por herança, pois ela havia sido prometida para Abraão, lá em Gênesis. A gente já falou disso também. Por isso era esperado que isso acontecesse. E com isso você consegue identificar e você tira uma lição, porque existem situações, existem palavras, existem realidades que vira e mexe estão aparecendo na tua vida, e isso está diretamente relacionado com a promessa de Deus para você. Não pense que é por acaso, não pense que está acontecendo porque, foi sem querer. O Senhor está te falando, Ele está te ensinando, Ele está te levando para um lugar onde a palavra dEle vai se cumprir na tua vida. Por isso aprende com isso. Entende isso e saiba que o Senhor está cuidando de cada passo que nós estamos dando. Então no capítulo 13, vamos ler o primeiro versículo, que é um dos que dá para ler sem ter nomes tão difíceis. E ele está dizendo o seguinte: sendo Josué já velho, de idade bastante avançada, o Senhor lhe disse: você está velho. Olha como o Senhor é direto, né? Você está velho, e ainda há muita terra para ser conquistada. E eu nem quero falar muito desse assunto, porque essa semana eu passei um trauma com um dos meus filhos. Eu não vou falar o nome, mas é o único que está aqui hoje. A gente entrou num public junto, e a gente estava na fila esperando para pegar um franguinho que ela gosta. Ela olhou para trás e falou assim: acho que eu nunca tomei Gatorade. Eu falei: eu tomava bastante na minha adolescência. Ela falou: já tinha Gatorade na tua adolescência? Falei: tá certo. Falei: me respeita, menina. Como assim já tinha Gatorade na minha adolescência? Meu pai amado. Então nós vemos aqui que nesse capítulo 13 de Josué, ele deve estar com mais ou menos 100 anos de idade. Tá? Porque em Josué 24, lá no último capítulo, e a gente vai chegar lá, nós vamos ver que ele morre com 110 anos de idade. Então Deus não está exagerando quando Ele diz que ele está velho, porque Ele realmente estava velho. E Josué liderou esse povo em todo o processo de entrada da terra. E agora, entrada e posse da terra. E eles estão já vivendo isso, eles já tomaram posse de vários lugares. Só que é interessante como Josué não para. Ele poderia ter falado: não, já conquistamos, já entramos, já comecei até a distribuição. Mas Josué não para. Quantas vezes nós vemos aqui que é uma questão de expectativa, porque a gente fala: não, quando eu alcançar tal situação, então eu paro. Quando eu viver tal situação, então eu descanso. Quando eu viver tal realidade, então eu relaxo. Mas a palavra do Senhor está me mostrando aqui que é algo diferente, porque Josué já entrou, já possuiu, já conquistou, mas ele não para. Ele continua. E aqui eu vejo que essa terra não é uma terra de descanso, mas é uma terra de luta, é uma terra de conquista, é uma terra de organização, é um lugar onde o Senhor vai me desafiar, onde Ele vai me levar além, onde Ele vai me mostrar coisas que eu não sabia, onde Ele vai me fazer viver coisas que eu não tinha a mínima condição de viver por minha própria conta. Por isso hoje eu quero te dizer que é momento de você de verdade se entregar e confiar ao Senhor, tudo aquilo que você tem e que você é, e permitir que Ele te diga quando é o momento de viver aquilo que Ele tem para você. Para de querer colocar condições diante do Senhor. Para de querer colocar limites para aquilo que o Senhor quer fazer na tua vida e através da tua vida. Quando você fica olhando somente para aquilo que você não tem, a tua vida entra numa dinâmica de reclamação, de murmuração, de atraso. E nós vemos o povo de Israel vivendo isso durante o caminho do deserto. Aquela travessia que deveria ter sido rápida, por causa da reclamação, por causa da murmuração, se transforma em anos. E quantos aqui estão vivendo exatamente isso? Olhando sempre para o que não tem, olhando sempre para o que não pode, olhando sempre para o que não consegue, acaba entrando numa dinâmica de reclamação, de insatisfação. Mas hoje o Senhor manda te dizer que você olhe para aquilo que você tem e comece a agradecer ao Senhor por tudo que Ele já fez na tua vida. Que você entre nessa dinâmica de começar a levantar as tuas mãos para agradecer. Que você comece a ser grato ao Senhor por tudo aquilo que Ele já fez na tua vida e não coloque condições.
Não coloque momentos, não coloque limites, não coloque restrições. Se entregue com tudo que você é, com tudo que você tem, para que o Senhor possa fazer através da sua vida. É lindo de ver como Deus faz isso na vida de Josué. É lindo de ver como a gente vai falar ainda hoje aqui no capítulo 14, como o Senhor faz isso na vida de Calebe. E a gente volta lá para a época em que os dois foram enviados como espias. 12 homens, e entre os 12 estão lá os dois, Josué e Calebe, os únicos que tinham uma atitude diferente, os únicos que sabiam reconhecer o que tinham, e agradecer por isso, e por isso eles vivem algo que nenhum dos outros viveram. Obrigado, Dani. E por isso eles vivem, e eu falo disso, e quero deixar isso muito claro, do quanto é importante isso na tua vida e na minha vida, porque eles eram agradecidos, foram os únicos que viveram o cumprimento da promessa. Os outros 2 milhões de pessoas que saíram do Egito também tinham promessa, mas não viveram o cumprimento da promessa porque reclamaram, porque olharam somente para o que não tinham. Muita gente fala, não, eu tenho promessa e vai acontecer. Alguém pode impedir que a promessa do Senhor se cumpra na tua vida, e esse alguém é você mesmo. E nesse momento eu vejo essa atitude de Josué, porque ele não para, ele não desiste, ele não entrega os pontos. Um homem comum que tinha medos, que tinha dúvidas, mas que confiava no chamado do Senhor para a sua vida, e por isso ele vivia de maneira sobrenatural. Por isso a presença do Senhor fazia a diferença em tudo aquilo que ele fazia. Nos ambientes onde ele entrava, nas batalhas que ele participava, a presença do Senhor fazia a diferença. E aí quando a gente chega no capítulo 14... Vamos pular aí esse 13, se você quiser ler durante a semana em casa o 13, leia e a semana que vem você me fala como foi a experiência. E no 14, a partir do verso 8, diz o seguinte, aí já é Calebe, já falando da experiência dele. Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo, fizeram o povo desanimar-se de medo. Lembra? Os 12 que foram enviados, ele está falando de 45 anos atrás. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia Moisés me jurou, certamente a terra que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes. Portanto, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje, com 85 anos de idade, e ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra, como tinha naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa, que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso, até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho do quenezeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Olha que interessante, Calebe está com 85 anos de idade, e ele não está pedindo descanso, ele não está pedindo, me deixa aqui quieto, me deixa tranquilo, ele está pronto para novos desafios, ele está pronto para novas realidades, para novas situações. Mais uma vez, voltando para aquele momento em que os 12 espias são enviados para espiar a terra prometida, Josué e Calebe deram um relatório bom, e todos os demais deram um relatório mau. Lembre-se que todos viram a mesma terra, e todos repararam que haviam gigantes. E é interessante porque Calebe está falando desses gigantes agora aqui de novo. Era normal, quando você entra num lugar, você fala, tá, ok, se essa é a promessa, então deixa eu ver aqui, que lugar é mais fácil eu ir. Calebe está falando aqui, ele está pedindo o mais difícil, ele está pedindo para ir literalmente para o lugar onde os gigantes estavam. Todos eles viram a mesma coisa, e todos estavam corretos, realmente haviam gigantes ali naquela terra, realmente haviam situações que estavam além da capacidade deles,
Mas a perspectiva era totalmente diferente desses 2 homens. 10 homens viram homens grandes e um Deus pequeno. E 2 homens viram um Deus tão grande que até os gigantes ficavam pequenos diante dele. E aqui eu quero te perguntar hoje, em qual desses 2 grupos você se encaixa hoje? Em qual desses 2 grupos você se encaixa diante das situações que você está vivendo? Diante dos desafios que você está enfrentando hoje, porque nós temos a promessa, nós temos a palavra, mas nós só vamos viver o cumprimento dessa promessa se nós formos totalmente fiéis àquele que nos prometeu. E ser fiel a Deus não significa fazer o mais fácil. Ser fiel não significa fazer aquilo que vai te dar mais popularidade. Ser fiel não significa que você vai fazer somente aquilo que você gosta de fazer, ou que você sabe fazer. Ser fiel é fazer aquilo que precisa ser feito. Se existem gigantes a serem enfrentados, o teu Deus é muito maior do que qualquer gigante. Se existem impossibilidades impossíveis para você, nesse caminho que o Senhor está te mostrando, eu quero te dizer que o teu Deus é maior do que qualquer impossibilidade. Eu quero te dizer que Ele é o Deus do impossível. Não limite teu Deus ao tamanho da tua visão, ao tamanho do teu entendimento. Se o Senhor te prometeu e Ele te trouxe até esse lugar, Ele é fiel para cumprir. Nós devemos dizer para os nossos problemas o tamanho do nosso Deus, e não para o nosso Deus o tamanho dos nossos problemas. E quanta gente está gastando todo o seu tempo com o Senhor, todo o seu tempo de oração, todo o seu tempo de comunhão com irmãos, falando do quão grandes são os seus problemas. Será que hoje nós nos encaixaríamos entre esses 10 que voltaram só falando do tamanho dos gigantes? Será que hoje nós não nos encaixaríamos nesse grupo que literalmente, e a gente vai falar disso na semana que vem, porque fé é contagiosa, mas também desânimo é contagioso, desesperança é contagiosa. E quando eles voltaram falando do tamanho dos gigantes, diz que o povo se desesperou e se desanimou, falando: o Senhor nos tirou de lá, nos trouxe até aqui, para que agora a gente passe por isso. E quanta gente está vivendo exatamente isso hoje. Olha as dificuldades, vê os gigantes, olha para as impossibilidades e fala: poxa, mas o Senhor me trouxe até aqui para passar por isso. E sabe por que eu estou te falando com certeza disso? Porque eu já fiz isso várias vezes. Quando eu não estava bem, quando eu não estava sendo fiel àquilo que o Senhor havia me falado, quando eu estava tentando resolver as coisas da minha maneira, quando eu estava vivendo a minha vontade, quando eu estava correndo atrás do meu plano, quando as coisas não saíam, eu falava: mas o Senhor me trouxe até aqui para passar por isso. Como Josué, lembra quando a gente estudou? Ai, se joga no chão, se prostra e fica um dia inteiro jogado no chão, e o Senhor vem e fala para ele: está aí jogado por quê? Foi você quem fez. Você está vivendo a consequência da tua escolha, da tua atitude. E quantos de nós hoje estamos vivendo literalmente aí nesse lugar, as consequências das nossas atitudes, e querendo culpar a Deus, porque nós fizemos aquilo que Ele não nos mandou fazer. A gente precisa parar de dizer para Deus quão grandes são os nossos problemas, parar de dizer para as pessoas quão grandes são os nossos problemas. Caleb, quando ele viu os gigantes pela primeira vez, sabe o que ele disse? Que Deus era mais poderoso. E agora ele está com 85 anos, e ele não mudou. Ele continua com o mesmo pensamento. Naquele momento era só uma promessa, agora é uma realidade. As terras estão sendo distribuídas, ele vai receber essa terra, ele vai receber Hebrom, e é justamente onde viviam os gigantes. O tamanho da situação que você está enfrentando só vai interferir no resultado se você não conhece a Deus de verdade. O tamanho da situação que você está enfrentando agora só vai interferir no resultado se você ainda não conhece o teu Deus de verdade. Porque se Ele te prometeu, Ele é fiel para cumprir. E não é de acordo com o que você pode, ou com o que você sabe, ou com os contatos que você tem, ou com a promessa que te deram. Não é por isso. Josué o abençoa e entrega Hebrom por herança para ele.
E quando eu vejo o Caleb recebendo isso, eu aprendo aqui pelo menos duas coisas com ele. São tantas outras coisas, mas pelo menos duas coisas. Eu vejo aqui o Senhor me ensinando através da vida de Caleb. E a primeira é que ele não vive no passado. E quanta gente aqui hoje está presa, não consegue viver as bênçãos do presente, não consegue ter esperança nas promessas do futuro, porque só sabe pensar no passado, como as coisas eram, como vivia, como era no Brasil, a realidade que tinha, os amigos que estavam à volta, e não consegue. Enquanto você não deixar o passado, o presente não muda e o futuro não acontece, porque você está preso ao passado. Caleb, ele até lembra do passado, ele respeita o passado, ele conhece a história, mas ele não vive lá, ele não está preso lá, e por isso mesmo ele está pronto para algo totalmente novo hoje. Por isso mesmo ele está pronto para viver a plenitude da promessa do Senhor agora sobre a vida dele. Eu quero te dizer que quem vive no passado fica preso lá. Quem vive no passado não consegue crescer, não consegue se desenvolver, não consegue viver os planos do Senhor para a sua vida hoje, agora. Está diante de você e você não consegue identificar. Está diante de você e você não consegue ver como uma bênção, porque você está comparando com o passado. Muita gente ainda vive presa no passado, muito cristão vive preso no passado. Só falam de como as coisas eram, e por isso estão perdendo oportunidades de viver algo totalmente novo hoje. Quem sabe Caleb poderia ter falado, não, mas prometeu há 45 anos e até hoje não aconteceu, deixa quieto. Quanta gente é desse jeito? Deixa para lá, já nem... Estou com 85 anos agora, que possibilidade eu tenho de enfrentar gigante? Mas como ele não vivia no passado, ele estava pronto para viver a promessa do Senhor hoje e agora. Nós precisamos aprender da maneira como Caleb se via a si mesmo. E aqui a gente já começa a ficar no caminho. Como é que a gente está se vendo? Como é que a gente está se identificando? Ele não chegou dizendo, tenho 85 anos e não sirvo para nada. Ele não chegou dizendo, passou a minha oportunidade. Tenho muitas limitações e isso não me anula. Essa era a atitude de Caleb. Ele não disse nada disso, nada disso. Ele está ali, sabe o que ele fala? Olha a palavra aqui. Dê-me, pois, a região montanhosa, que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Me dá Hebrom. Na época você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como Ele prometeu há 45 anos atrás. Como Ele prometeu, quando Ele me disse, quando Ele me falou. Por isso a palavra nos fala, lá em Lamentações, traga à tua memória o que te dá esperança. E como isso é transformador, quando você pensa em coisas que te dão esperança, quando você pensa em coisas que te dão alegria, quando você para de olhar só para as tuas impossibilidades, quando você para de lembrar só dos teus problemas, e começa a lembrar daquilo que te dá esperança, você se coloca nesse lugar, onde você se vê com possibilidades de viver aquilo que o Senhor te prometeu, porque Ele é fiel para cumprir a sua palavra e a sua promessa nas nossas vidas. Por isso hoje é dia de nós nos levantarmos para vivermos isso. E a gente está compartilhando o livro de Josué inteiro para que a gente possa realmente entrar nessa realidade. Eu quero ver pessoas aqui se levantando e testemunhando, vendo a promessa do Senhor se cumprir nas suas vidas, vendo o impossível acontecer, vendo aquilo que era inalcançável se transformar na tua realidade, porque você foi fiel ao Senhor naquilo que Ele te chamou, porque você não ficou preso ao passado, porque você se via da maneira correta, como alguém dependente do Senhor, mas cheio de promessas para viver o impossível, porque o Senhor te prometeu. E com isso eu quero te dizer o seguinte, a limitação dele naquele momento poderia ter sido a idade, mas não foi. Ele não se permitiu ser trancado aí nesse lugar do não posso, do não consigo, do não chego, mas essa foi a limitação que foi apresentada para ele. O Senhor prometeu e 45 anos depois ele está cumprindo, mas não sem desafios. Os gigantes continuam lá. Os gigantes continuam habitando naquele lugar, e ele não está falando, poxa, já passou, agora estou cansado, acho que agora não dá mais. Não, ele falou, do mesmo jeito que era, continua igual. Se o Senhor está comigo, vou pôr todo mundo para correr, vou expulsar todo mundo de lá. Por quê? Porque foi Deus quem me prometeu.
Essa foi a limitação que foi apresentada diante dele, mas ela não o impediu de viver a promessa do Senhor para a sua vida. E minha pergunta, eu tenho algumas perguntas para você aqui hoje. A dele era a idade. E eu quero te perguntar, qual é a tua limitação hoje? O que é que está te impedindo de confiar 100% na promessa do Senhor para a tua vida? O que é que está te impedindo de viver de propósito, de caminhar com fé, para que você se aproxime cada vez mais daquilo que o Senhor tem para a tua vida? Seja qual for essa limitação, assim como foi com Josué, que ela caia por terra hoje, e que ela não te impeça de viver a promessa do Senhor na tua vida. Hoje é dia de vermos limitações caindo por terra. Hoje é dia de vermos comportamentos mudando. Hoje é dia de vermos atitudes se transformando, que você possa saber que você foi chamado, que você foi escolhido para viver algo que você realmente não tem condições de viver, mas que a presença do Senhor na tua vida vai proporcionar na tua vida, vai proporcionar na tua história. Qual é a tua limitação hoje? Pense nisso, porque hoje ela vai cair por terra. E como você está reagindo diante dela? Como você se vê? Você está permitindo? De repente, como aqueles 10 falando, cara, é incrível a terra. Trouxemos um cacho de uvas aí que precisa 2 para carregar. A terra mana leite e mel. É maravilhoso, mas não é para o nosso nariz. Porque lá habitam gigantes. Lá tem povos, cidades fortificadas, povos com exércitos preparados para a guerra, equipados. A gente está vindo de 40 anos de deserto. A gente não tem preparação, a gente não tem capacitação. A gente só tem uma promessa. E quem sabe tem gente aqui hoje que está justamente nessa situação. As limitações estão se apresentando diante de você hoje, te falando tudo aquilo que você não pode, tudo aquilo que você não consegue, tudo aquilo que você não chega. Mas eu quero te lembrar hoje, caso você tenha esquecido, que você tem uma palavra poderosa sobre a tua vida, que vai transformar tudo, que vai abrir portas, que vai fazer com que exércitos muito melhores, muito mais preparados, sejam vencidos simplesmente pela presença do Senhor que você carrega. O Senhor usa pessoas comuns para cumprir, para enfrentar responsabilidades nada comuns. Eu sei que o que você tem diante de você hoje é uma desses desafios nada comuns, mas eu quero te dizer, assim como o Senhor falava para Josué, não tenha medo. Não permita que o medo te afaste, te impeça de viver aquilo que o Senhor tem para a tua vida. Chegou o tempo de viver o cumprimento da promessa do Senhor sobre as nossas vidas. Você não está aqui por acaso. Você não está aqui por acidente. Foi o Senhor quem te trouxe e Ele te capacita para que a promessa dEle se cumpra na plenitude sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa.